direto no final. Melhor. É isso, mais um. Dá no final. Ei, Bruno, mais um. Ei. Vem direto, esquiva direto. Mais um, vem. Vem. Sai de novo, põe o outro. Licença, o senhor está servindo algum desses chás? Meu Deus do céu! Tratamento VIP hoje aqui. Aí, pessoal, pra quem achou que eu tinha cortado muito cabelo, errou! Cortei quase nada. Já estamos aqui, pronto para começar mais um dia. Chazinho ali, teste genético ali. Preciso mostrar para vocês o que falta aqui da clínica, né? Essa parte aqui vocês já conhecem, mas eu vou mostrar os outros consultórios para vocês. Pessoal, deixa eu dividir uma coisa interessante com vocês. Eu tava vindo agora pra clínica, né? E obviamente a gente tem que colocar máscara, senão a gente leva multa, né? É lei colocar máscara. Apesar de eu estar com IgG positivo, né? Ou seja, eu tenho anticorpos, e não tô com IgM negativo, enfim, não tô transmitindo, mas eu ainda posso contaminar um local ou alguma pessoa se eventualmente eu encostar em algum lugar contaminado. Perfeito. Mas a questão é a seguinte: até onde vai a hipocrisia da máscara, né? Não julgando se a máscara é certa ou errado, não tem como a gente falar exatamente hoje, baseado nos estudos que a gente tem, se a máscara é 100% eficiente, tá? Mas eu tava passando e eu vi uma viatura com um monte de policial, ou seja, quem dá a multa, e o policial mexendo na máscara. Anjo, entende uma coisa, pelo amor de Deus. Se você colocou a máscarazinha no seu rosto e você não sabe se você tem anticorpo positivo ou negativo, é um jogo que você vai fazer pro resto do dia de não encostar a mão na máscara, que senão você vai contaminar essa mãozinha sua, entendeu? E eu tô vendo muita gente colocando a mão na máscara e tirando a mão na máscara, mas o que me deixou mais surpreso é que justamente quem tá multando, ou seja, quem tem que fiscalizar, também não tem a mínima ideia de como usa, ou seja, tá usando como se fosse um simples acessório. Então a gente começa a refletir sobre várias coisas, né? Até quando uma coisa, a gente acha que uma coisa pode ajudar muito a gente, pode não sendo tão eficiente pela falta de conhecimento, falta de instrução da população de maneira geral. E aí, quem que é o culpado? No final das contas, gente, a gente vai perceber, pelo menos foi a conclusão que eu cheguei, que não existe nenhum culpado. Tá todo mundo tentando dar o seu melhor, o governo tá tentando dar o seu melhor, o presidente tá tentando dar o seu melhor, o governador tá tentando dar o seu melhor. É isso que eu acredito, pelo menos, né? Existe o interesse político, existe interesses das mais variadas esferas, óbvio que ocorre e nunca vai deixar de ocorrer, mas a questão é, ninguém sabe de nada e a gente tem que começar a aceitar um pouco mais isso. Boa noite, minhas genemusas. Hoje o tema é muito bacana. A gente vai conversar sobre libido. É um tema que gera muita dúvida entre todas as mulheres, porque primeiro, toda mulher acha que a libido dela é menor do que a das amigas.
Não vim atrapalhar. Só vim sexy demais. Bom, a gente vai gravar aqui o briefing das pessoas, então por isso que eu estou treinando nesse foco de luz que mostra todas as minhas sardinhas sem exceção. Bom, esse produto maravilhoso, que agora sim eu sou um blogueiro profissional. Bom, na verdade a gente comprou isso aqui, isso aí, atrapalha meu vídeo mesmo. Isso aí, fala oi pra turma pelo menos, né? Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos terminando mais um dia maravilhoso. Eu queria agradecer ao meu amigo blogueiro que fez eu tirar o meu CRB, o meu Conselho Regional de Blogueiros, Valide, por me fazer comprar. O que eu queria falar para vocês é sobre hoje que teve leitura de teste genético, a cara de cansado que eu tô, né? Teve muitas devoluções de teste genético e hoje foi assim. Vamos lá, pessoal, quando eu estou falando de teste genético, eu estou falando de um exame, na verdade de um documento totalmente confidencial, certo? Porque não muda, então é uma informação sigilosa que o paciente tem, tá? Eu deixo o paciente normalmente gravar a consulta, porque é uma consulta mais extensa e que tem muita informação, certo? E que lê as predisposições. Então ele basicamente divide as predisposições em 3 tipos de predisposições. Predisposições gerais de ter aquelas doenças mais simples, como obesidade, que é a maioria dos pacientes que nos procuram, doença cardiovascular, diabetes e gordura no fígado, né? Fora colesterol, essas coisas todas essas predisposições a gente vê, e os tipos de alimentos que também aumentam o colesterol, que predispõem a aumentar, né? O metabolismo de carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, cafeína, sal, tudo isso como funciona, né? Retenção de líquido. E a parte mais legal do teste, seguidora, olhe nos meus olhos. Exatamente isso, as sardinhas elas fazem parte de mim e eu faço parte das sardinhas, ou seja, as sardinhas ficarão aqui. Fique tranquila. Bom, continuando o meu raciocínio sobre o... Pessoal, deixa eu só interromper o vídeo para responder uma seguidora que acabou de me mandar uma mensagem falando que se eu passar para o lado, tem um filtro no Instagram chamado Parif. E esse filtro, ele automaticamente tirará todas as minhas sardinhas. Então peço que você... Genes comportamentais. Eu atendi uma paciente e aí eu comecei a falar sobre ela, que ela tinha uma tendência a ser mais emotiva, uma tendência a ser mais explosiva, uma tendência a ter comportamentos que passam muito mais pelo filtro das emoções, uma menor resiliência ao estresse, né? Isso tudo desde pequena, né? São aquelas pessoas que às vezes são pacientes que acabam agindo muito mais pela emoção, não pela razão. Então é engraçado porque eu vou contando como se fosse uma história do paciente desde quando ela era pequeno, que desde sempre ela tem menos resiliência ao estresse, ela é mais emotiva, age mais pela emoção do que pela razão, ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais ansiosa, ela tem uma tendência a ter uma menor resiliência ao estresse em ambientes sociais, né? Uma tendência a não se adaptar em alguns ambientes, né? Até às vezes descontar na parte emotiva em alimentos, descontar na parte emotiva nas pessoas, né? Então, aí é como se fosse uma... E eu brinco com o paciente que é como se eu tivesse uma bola de cristal aqui embaixo da mesa, como se eu estivesse vendo a astrologia do paciente. Mas na verdade não, é uma predisposição de catecolaminas, né? Então quando você tem uma conte mais uma conte mais lenta, você tem mais adrenalina no corpo, então é aquela pessoa que é naturalmente um pouco mais explosiva. Então a gente já faz todo o link de toda essa parte que eu falei, por isso que eu brinco que eu leio a posição só de como você funciona e você tem que saber trabalhar com isso, tá? Principalmente um gene que é muito interessante relacionado a essa parte é o CONT, catecol-cometiltransferase, que é um degradinho ali, o passado do paciente numa bola de cristal. Bom, são pacientes que por eleição precisam de mais meditação, não podem se submeter a situações de estresse, então, por motivos óbvios. Se você tem mais adrenalina nesse corpinho seu, uma tendência a ter mais adrenalina nesse corpinho seu, é a mesma coisa que está arriscando um fósforo no álcool, a chance de pegar fogo é muito grande. Então a gente tenta fazer toda essa orientação, toda uma arquitetura rotina do paciente para evitar com que ele não bata o dedinho ali
no sofá, que ele vai gritar, certamente, tá? Então, são pacientes que beneficiam de meditação, como eu falei. Então, começar o dia silenciando a mente, gerenciando o estresse com yoga. Ou seja, você tem que trabalhar os seus pontos negativos, gente. A gente só gera a nossa melhor versão quando a gente trabalha com os pontos negativos. Você não precisa fazer um teste genético para saber se você tem uma tendência maior a ser estressado, uma tendência maior a ser ansioso. Se você tem essas características, já comece trabalhando isso em você. E certamente isso é um ponto negativo e isso vai fazer você gerar a sua melhor versão. Em compensação, temos aqueles indivíduos good vibes, Bob Marley, que é mais tranquilo. Então eu já falo pro cara na consulta dele: cara, você é sempre mais tranquilo, mais resiliente ao estresse e tal, você deve até fumar brincadeira. Mas é o meu caso, não de fumar que eu não fumo, nem cigarro e nem nada, mas eu tenho uma resiliência muito maior ao estresse, por ter uma conte que a gente chama de conte rápida, ou seja, eu degrado muita. Então, são pessoas que são mais, entre aspas, paz e amor. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de indivíduo, né? Entre eles, milhares de outros tipos, aqui eu estou generalizando. O mais good vibes e o mais irritado. Catecolaminas, então eu tenho menos adrenalina, então eu tenho uma capacidade de tomar uma decisão mais pela razão, menos emotiva. São pessoas que pensam mais para adquirir e para tomar algumas atitudes. Às vezes pensam demais, isso é ruim também. Só uma coisa interessante, que eu começo a falar, eu esqueço, que são coisas... É que assim, pessoal, tem muitas outras coisas aqui, eu não tenho tempo para ficar falando de todos os genes, nem em consulta a gente fala de todos os genes, você tem ideia, tem mais de 100 polimorfismos, né? A gente fala do principal. Você tem uma memória mais ou menos, você tem, às vezes pode ter menos iniciativa, você pode ter mais resistência ao estresse, mais good vibes, tudo mais, certo? Então são coisas boas, tá? Mas se você tem menos catecolamina, então é um paciente que, vamos lá, vou descrever você agora, que tem uma conte rápida, certo? Que é o meu caso, por exemplo. Você tem menos concentração, ruins que também acabam acontecendo. Às vezes uma menor capacidade de aprendizado, né? Não parece que eu sou assim, porque eu fui trabalhando isso, eu fui brigando com esses genes ao longo da vida, mas eu sempre fui uma pessoa mais tranquila. Só para a gente entender e terminar que genética não é destino. Você pode ter uma predisposição, mas você pode muito bem silenciar essa predisposição, você pode muito bem ir totalmente contra e mudar, entre aspas, o seu destino genético com o seu estilo de vida e com o seu comportamento que você deve mudar exatamente agora. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Tamo junto.